dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiam um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Amados, muitas vezes ficamos como esses discípulos, né? Achando que o Senhor não se importa conosco. O Senhor estava ali no barco. A palavra do Senhor fala que ele estava dormindo, né, e veio uma grande tempestade ali sobre o barco. Apesar dos discípulos ali serem pescadores, serem acostumados com tempestade, mas aquela ali, eles ficaram em pânico, né, porque foi algo muito forte. Aqui fala que já estava enchendo o barco, né, de água, que já estava, né, a coisa estava ficando terrível mesmo, né, e eles estavam com muito medo, né, de maneira que já se enchia de água o barco, que fala, versículo 37, né, e levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E eles ficaram apavorados, correram lá e acordaram Jesus, mas é intrigante a pergunta que eles fazem, né, Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes nós temos esse sentimento, né, que Deus não está se importando conosco, que Ele não está nem aí, que nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma dor tão grande que Ele não se importa conosco. É como se a gente tivesse aquela impressão de que Ele nos esqueceu, de que Ele não se importa mesmo. Eu penso que nesse momento os discípulos, eles sentiram isso. Mestre, nós estamos aqui passando por essa grande tempestade, por essa luta, o Senhor está aí dormindo. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. O Senhor Jesus, com certeza, estava trabalhando com eles. Porque olha a pergunta que o Senhor fala para ele. Ele diz: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, será que vocês não são capazes de parar essa tempestade? De falar com fé? Eu não já ensinei para vocês que vocês precisam usar a fé, colocar a fé em ação? Muitas vezes nós não colocamos a nossa fé em ação. Temos uma fé pequena, quando às vezes não temos nem fé nenhuma, né? Fé no que é ruim, mas fé no que é bom a gente às vezes não tem. Temos incredulidade e por isso nós perecemos. Na verdade, o Senhor queria que eles reagissem aqui, orassem, clamassem, mandassem o vento se aquietar. Por que não? No nome de Jesus, eles poderiam fazer isso. Mas nenhum deles fizeram, pelo contrário, eles ficaram apavorados. E você? Você fica apavorado? Você está apavorado ou apavorada, nervoso, triste, desesperado diante da situação que você está passando? Pode ter certeza que o Senhor Jesus não esqueceu de você, não. Ele está aí dentro do barco. E às vezes pode ser que você esteja com ele dormindo, como os discípulos estavam, né? E você precisa despertá-lo. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho certeza que ele quer que você exerça a sua fé, que você confie no Senhor, que você creia que ele é poderoso e que está do seu lado para te ajudar, para fazer com que a tempestade se acalma, porque muitas vezes a tempestade é muito maior dentro de nós do que do lado de fora, não é mesmo? A tempestade nossa, da nossa agonia, da nossa aflição, da nossa angústia se torna maior do que o próprio problema externo. E a gente precisa se aquietar. Assim como o Senhor mandou que esse vento se aquietasse, o Senhor também quer que a gente se aquiete internamente, para que essa tempestade externa não seja maior do lado de dentro, do lado interno, né? Então você tem essa opção, né? Ou você pode muito bem acreditar no Senhor, confiar no Senhor, ou você pode duvidar, achar que ele não está se importando com você. Você pode ter essa escolha, né? Porque os discípulos aqui tiveram essa escolha. Ou eles acreditavam no Senhor, confiavam no Senhor, corriam para eles, né? Apesar da angústia, da ansiedade, do medo, ou eles poderiam achar que eles iam morrer ali, que Deus, que Jesus não estava nem aí mesmo para eles e pronto, acabou, né? Então decida. Decida confiar no Senhor e parar com essa ansiedade que você está nela, né? Porque essa ansiedade aí só está fazendo mal para você, afligindo a sua alma, trazendo medo, pânico, pavor e de nada resolve, né? Fale para Deus, confesse que você precisa dele, que você precisa confiar mais nele e que você não quer conviver com esse medo, com essa ansiedade, com essa angústia. Que ele virá acalmar essa tempestade, assim como fez com os discípulos.
Amém? Que Deus abençoe você, sua família. Que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.